Vou começar falando hoje sobre um comentário que eu recebi hoje e vou aproveitar para desenvolver o assunto aqui um pouco mais. Também queria falar que eu vou sim dar um curso presencial em março, depois do carnaval, provavelmente na segunda quinzena. Semana que vem eu já devo ter a data, vai ser em São Paulo, a gente já está vendo lugares. Então muita gente aí está pedindo para fazer o curso da meditação Ishaya e semana que vem eu devo avisar, tá bom? E eu queria então desenvolver esse assunto que me veio, né? Que foi eu não estou mais conseguindo acalmar os meus pensamentos. Eu achei importante falar sobre isso, né? A gente tem a Mili pedindo para falar do nosso curso. Sim, e além desse curso de meditação pura que vai ser em março, em abril eu vou dar um curso, um fim de semana de dinâmicas com a Mili, de escrita criativa com meditação. Provavelmente vai ser fora de São Paulo, vai ser um fim de semana. Depois a gente avisa aqui. Mas essa colocação, né? Eu não estou conseguindo mais acalmar os meus pensamentos. Eu fiquei com vontade de desenvolver um pouco isso antes da gente começar a meditar. É importante saber, porque todo mundo que começa a meditar, e bem-vindas aí todas que estão chegando pela primeira vez, né? Não precisa de nenhuma experiência para meditar. Mas a gente tem uma intenção muito clara, geralmente, quando a gente começa a meditar, que é parar a cabeça, né? Parar os pensamentos. Ninguém aguenta mais a sua própria mente, ninguém aguenta mais os seus próprios pensamentos. O maior desespero está em viver acompanhando os pensamentos, né? E aí você vai com essa intenção de parar os pensamentos, né? Então eu vou meditar para me aquietar, para parar os pensamentos. E aí você fecha os olhos e de repente você vê mais pensamento do que você imaginava. Você tem a impressão de que os pensamentos triplicaram. E na verdade é simplesmente que você, de olhos fechados, você tem mais consciência do movimento da sua mente, né? E é muito importante que você não vá com a intenção de parar os pensamentos. Quando a gente medita, a gente não tenta parar os pensamentos. Por que isso não funciona e por que isso é violento? A Cláudia Visoni, que é uma amiga que começou a meditar comigo, ela falava que quando ela meditava antes de começar a me ouvir, ela fazia uma analogia com colocar a cabeça embaixo d'água na piscina e tampar o nariz e ver o quanto tempo que você aguenta, até você não aguentar mais, você tira a cabeça e respira. Não, era um pouco isso. Quanto tempo eu consigo ficar sem pensar? E segura e respira e começa a pensar de novo, né? E por que é tão violento e tão asfixiante você tentar parar os pensamentos ou acalmar os pensamentos? Porque você vai usar o mesmo lugar, a mesma superfície da mente que cria o pensamento para para evitar o pensamento. É o mesmo lugar, é essa mesma superfície, é essa mesma ilusão, é esse mesmo movimento controlador, né? Esse computador controlador que vai tentar segurar os pensamentos. Então é violento, não funciona e vai fazer com que a prática meditativa seja desesperadora. Então muito importante que ninguém queira parar o pensamento. A mente acalma sim com a meditação, mas não porque você de uma maneira controladora tenta parar os pensamentos. É porque quando você fecha os olhos e você, né? Porque quando você perceber o silêncio de olhos abertos é mais difícil porque você tem todos os seus sentidos aqui vendo um monte de coisa. Quando você fecha os olhos e você deixa de ter a ação de vários dos seus sentidos, é mais fácil você observar só os pensamentos. Quando você começa a observar os pensamentos, você começa a criar uma distância entre você, que é esse observador, essa consciência impassiva que não faz nada, e os movimentos. E você começa a perceber um espaço, entre esse ser, entre essa consciência que é quem você é, você não é os seus pensamentos, e esse monte de movimento. Quanto mais você descobre esse espaço, é esse espaço que te acalma, é colocar a tua atenção nesse nada que te acalma.
naturalmente você começa a descansar nesse espaço, mas isso vem com o treino, aos poucos. Então a gente não faz nada no começo, a gente só observa. Tá? Você tentar parar o pensamento é você usar o mesmo lugar que cria o pensamento para parar, é violento, não é gentil com você, não vai dar certo. Tá? Então é importante saber disso. Aqui é o convite para não fazer nada, aqui é o convite só para observar, aqui é o convite para ser gentil. Tá? Então eu queria dar esse toque hoje, porque me veio essa pergunta ou esse comentário, que é super, super válido e super comum. E também falar que hoje eu sempre falo umas frases no meio da meditação, eu vou falar uma frase um pouco diferente hoje. Eu também queria lembrar que não é para fazer essa frase fazer sentido, não é para tentar entender, não é para gostar ou não gostar, é para repetir a frase mecanicamente e só observar. Se a frase te trouxer algum pensamento, ai que frase ridícula, por exemplo, é um pensamento, ou se ela te trouxer alguma emoção, você só olha e observa como um movimento. E repete essa frase como se fosse 1, 2, 3, 4, 5, tá? Uma frase que se repete mecanicamente. Apesar dela ter um sentido para você, se ela te gerar algum impacto, você observa simplesmente como um movimento. E eu chamo aqui de movimento qualquer coisa que você notar de olhos fechados. Pode ser seu pensamento, uma emoção, uma sensação no corpo, um barulho externo. Tudo que não é silêncio é movimento. Tudo que não é essa energia eterna, que não mexe, que você começa a acessar quando você medita, é movimento. E você só observa, você não faz mais nada. Tá? Se você estiver irritado com seus próprios pensamentos, é mais um pensamento. Você só olha. Se você estiver entediado com a meditação, nossa, que tédio, é mais um pensamento, você só observa. Tá? Então, acho que fico com vontade de falar sobre isso. Então, vamos lá? Lembrando aqui os 3 pilares básicos dessa prática. O primeiro é a gentileza. E a gentileza começa com a posição que você vai escolher para meditar. Ache uma posição confortável. Não precisa ficar dura, toda retinha, com dores no corpo. Se ficar sentada com a coluna ereta for super confortável para você, você faz isso. Se você tiver desconforto, você pode recostar, deitar. Então você vai primeiro achar uma posição confortável, porque se você tiver um desconforto, isso vai chamar a tua atenção durante a meditação e não vai ser gentil com você. Tá? Então a gentileza perdura toda a prática e vai com você depois também. A segunda coisa que é importante saber é que não tem como dar errado, porque a gente não faz nada. Essa é a prática de só observar. Qualquer experiência que você tiver é válida e nenhuma é melhor que a outra. Se você fechar os olhos e ver um silêncio, uma paz profunda, é tão válido quanto você fechar os olhos e ver muito pensamento ou muita emoção. Tanto faz. Não tem uma experiência melhor que a outra, apesar de que a mente, esse computador que julga tudo, vai gostar mais de uma do que de outra. Mas elas são iguais. Tá? Então não tem como dar errado, porque a gente vai só observar. Também não tem como não conseguir, porque a gente não faz nada. Se você tentar parar pensamento, você não vai conseguir mesmo. Mas aqui não é para parar pensamento, é só para observar. Então não tem o que não conseguir. Todo mundo consegue observar, assim como vocês estão ou me ouvindo ou me vendo. Você consegue fazer a mesma coisa de olhos fechados. Não é diferente do que você olhar para alguém falando. Se você consegue olhar para alguém falando, você consegue fechar os olhos e observar os movimentos. Tá? Então acha essa posição confortável e fecha os olhos. E a primeira coisa que você vai fazer quando fechar os olhos é não fazer nada. Você vai só se perceber, sentir como está a sua energia, seu corpo. Só se percebe de olhos fechados, não faz nada. Se você não gostar de como você está, é só mais um pensamento. Você continua sem fazer nada, só observa.
E agora coloca gentilmente a sua atenção na sua respiração. Não é para mexer na respiração, mudar, só observa a sua respiração. Percebe a parte do seu corpo que se mexe com a respiração. Percebe a superfície do seu corpo entrando em contato com a superfície de onde você está sentada, ou recostada, ou deitada. Percebe o peso do seu corpo. Dá uma escaneada do seu corpo, da cabeça até os pés. Percebe se tem uma parte que está mais tensa e solta. Relaxa os pés e os dedos dos pés. Os joelhos. O quadril. Relaxa as mãos e os dedos das mãos. Preenche o seu tronco de ar com gentileza. Respira no coração. Abre o seu coração com a sua respiração, amplia ele. Respira atrás do coração. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Sente o ar entrar pelas narinas. Primeiro pela narina direita. E agora pela esquerda.
E agora pelas duas narinas ao mesmo tempo. Deixa os olhos fechados, mais relaxados, pálpebras relaxadas. Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre elas. Relaxa a testa. Relaxa toda a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa os ombros, relaxa o pescoço. E agora, mantendo os olhos fechados, ocupa com sua atenção o espaço onde você está. O espaço onde seu corpo está. Pode ser o quarto, a sala, o escritório. Preenche todo esse espaço, sente esse espaço de olhos fechados com a sua atenção. E não só na sua frente, mas atrás de você, dos lados, em cima, embaixo. Dissolve o seu corpo nesse espaço, porque não tem separação. E agora percebe os sons do espaço onde você está. E agora amplia sua percepção para os sons à sua volta, ou seja, em outros cômodos da casa, ou na rua, ou no jardim. E vai ampliando a percepção desses sons até os sons mais distantes, mais longínquos. E agora, mantendo os olhos fechados, olha para frente através da pálpebra. Esse para frente não é um forçado para frente, vai até onde o seu olhar descansar. E percebe o que você vê de olhos fechados.
mais estranho que esse convite possa ser. A gente vê alguma coisa de olhos fechados. Não é para criar, não é para imaginar. E tanto faz o que você está vendo. Você pode estar vendo uma tela escura, pontos, luzes, imagens, tanto faz. Você pode estar vendo nada, pode estar vendo o infinito, tanto faz o que você está vendo. Só percebe o que você vê e coloca a sua atenção aí. Fica aí. Só agora, só nesse instante, você não tem absolutamente nada para fazer e lugar nenhum para ir, e você vai descansar nesse espaço. Se tiver pensamento, tudo bem. Se tiver emoção, tudo bem. Se tiver sensações no corpo, tudo bem. Barulhos externos, tudo bem. Você só observa. Não faz mais nada. Observa e permite que o que tiver que acontecer na sua frente, que aconteça. E começa a investigar um pouco isso que você está vendo, esse nada que você está vendo, essas tela escura, esses pontos. Percebe se esse espaço se amplia ou não, tanto faz. Tudo aqui é sem esforço. Percebe se os limites se ampliam não só nas laterais, mas nas profundidades também, em cima e embaixo, atrás de você. Brinca um pouco com isso que você está vendo de olhos fechados. Percebe se tem uma textura. Percebe se tem uma cor. E mais que tudo, percebe a qualidade desse lugar, percebe se está calmo aí. Só observa e permite, não tenta mudar absolutamente nada. Não é para fazer nada, que é a prática do não fazer nada. E agora eu vou falar uma frase. Para quem chegou no meio, não é para fazer essa frase fazer sentido, é para repetir mecanicamente. Se ela tiver algum impacto em você, seja de pensamento, seja de emoção, você só observa e não faz mais nada. É só um movimento. Então eu vou falar a frase, vocês repetem a frase em pensamento, gentilmente, deixa as palavras desaparecerem no nada e continua só olhando, observando. Paz para todos que sofrem. Repete em pensamento, deixa as palavras desaparecerem no nada e só observa. Se tiver pensamento, tudo bem. Emoção, tudo bem. Sensação no corpo, tudo bem. Se não tiver nada em silêncio profundo, tudo bem, tanto faz. Repete mais uma vez. Paz para todos que sofrem.
paz para todos que sofrem. Repete um pensamento, deixa as palavras desaparecerem, continua só observando e não faz mais nada. E agora todo mundo continua no seu ritmo, percebeu que foi embora em pensamento, volta gentilmente, repete a frase e continua só observando. Repete mais uma vez, paz para todos que sofrem. É só observa. E agora aos poucos pode abrir os olhos e voltando para cá. Valeu. Lembrando que quando a gente acessa esse espaço, né, essa consciência, a gente deixa essa consciência, essa paz, esse todo mais disponível para todo mundo, né? Porque é uma consciência só, não é separado. Então, de certa forma, é o que a gente faz. O que eu falei hoje é o que a gente faz quando a gente medita. Parece que a gente está meditando só pra gente, mas não, a gente está meditando para todo mundo, sempre. Você nunca medita só para você, é impossível. Mesmo que você queira meditar só para você, você não vai conseguir. Então valeu todo mundo, obrigada, tem bastante gente comparecendo aí e fiquem bem. Fiquem bem. Terça e quinta tem papo com a Mili, sábado que vem a gente medita de novo. E se puderem fechar os olhos todo dia um pouco, vai fazer bem para você e para todo mundo. Até mais. Bom resto de sábado, bom domingo, boa semana, bom tudo. Até mais, até a próxima.